Olá! Na aula passada, a gente começou a estudar como que se deu o surgimento dos ball plans dos animais, né, das arquiteturas corporais, a partir de um organismo unicelular, né? A gente viu, então, que a organização dos seres vivos, né, em reinos, ela vai estar relacionada com o fato deles serem primeiro, né, terem uma célula procarionte e eucarionte, diferenciando, então, os moneras. A partir dos eucariontes, eles são unicelulares ou pluricelulares, né? Diferenciando então os protistas das plantas, dos fungos e dos animais, né? A gente viu também que o surgimento desses pluricelulares ela se deu em quatro, né, etapas, no qual as três primeiras foram mais longas e que foram fundamentais para poder formar uma base para que essas arquiteturas corporais surgissem, né? Então, a gente viu que a primeira fase foi a fase molecular, onde foram selecionadas quais seriam as moléculas que iriam constituir os seres vivos. Uma vez que elas foram definidas, não mudou mais, né? Então, todos os aminoácidos que compõem os seres vivos são os mesmos, né? Sejam eles plantas, animais, bactérias. A partir de então, foi determinado, então, durante um longo tempo, qual seria a bioenergética, como que os animais iriam adquirir energia, e transformar essa energia como uma forma de estar vivo, né, de interagir com esse meio, né, que são os mecanismos de respiração e de obtenção de alimentos. Uma vez definidos, elas também ficaram fixas, elas não mudam. Então, o animal foi capaz de passar da fase da célula procarionte para eucarionte, né? Então, a gente entra na fase celular, em que a célula se torna mais complexa, surge a membrana nuclear e surgem as organelas, enfim. E só então que ele se sente aí agora com uma base, com uma estrutura para poder aumentar de tamanho. Então ele passa de unicelular para pluricelular e surge então o aumento do corpo e o surgimento dos pluricelulares, né? A teoria que fundamenta a passagem do procarionte para o eucarionte é a endossimbiose serial, né, em que diferentes bactérias com diferentes propriedades elas se juntaram num único organismo, porém a teoria que sustenta a origem dos pluricelulares a partir dos unicelulares é a teoria colonial, em que um indivíduo formando seus clones, né, por reprodução assexuada, não se separar e continuar então conectados morfologicamente e fisiologicamente. Um processo que se repete a cada nova geração, por exemplo, nos animais, em que uma única célula dá origem para um organismo pluricelular. Então, nesse ambiente, havia uma pressão seletiva, nesse ambiente dos protistas unicelulares, em que se colocava que quem era maior era melhor, né, porque ele acabava tendo mais acesso aos lugares preferenciais, mais acesso a alimentos, poderiam se reproduzir mais, e eles acabavam se tornando, então, mais competitivos, né? Foi justamente essa necessidade de aumentar de tamanho e a incapacidade de fazer isso sendo uma única célula que foi o motim que fez com que os flagelados, né, que também não eram tão competitivos comparando com os ciliados, considerando a sua arquitetura e seu funcionamento como uma única célula, criaram então essa estratégia de viver em colônia, né? No entanto, embora todas as vantagens, né, atribuídas ao aumento de tamanho, que foi proporcionado pela pluricelularidade, trouxe também alguns problemas que precisaram ser superados. E um deles é o problema de superfície-volume. Toda célula viva, ou seja, com atividade metabólica, precisa comer, respirar e excretar, né? Quando a gente está falando de uma única célula, ele faz tudo através da sua única célula, porém, quando ele é pluricelular, a gente vai ter muito mais organismos na área, no volume, né, no interior do corpo, do que na área. Isso porque a área cresce ao quadrado e o volume cresce ao cubo. Essas células que estão ao redor, elas conseguem fazer essa difusão, mas aquelas células que estão no interior não. E aí os organismos vão precisar desenvolver diferentes formas para superar esse problema de superfície e volume, para que a pluricelularidade seja, de fato, efetiva, né? A partir do momento, então, que essas células começam a se dividir, elas vão ter um arranjo para formar essa arquitetura corporal. A gente está falando da simetria, né? A gente basicamente tem três tipos de simetria, né? A gente tem a simetria esférica, que alguns protistas heliozoários possuem, que ela seria assim quase que infinito o número de vezes que a gente seria capaz de dividir esse organismo em duas partes iguais. Que é mais raro, né? Na verdade, as duas simetrias que prevalecem aqui são a simetria radial e a simetria bilateral, né?
que estão relacionadas com o arranjo, né, das estruturas do corpo, né, numa figura geométrica, porém que também tem uma relação direta com o estilo de vida desse animal e como que ele vai estabelecer estratégias de sobrevivência, né? Enquanto a simetria bilateral eu consigo dividi-los em duas partes iguais apenas uma única vez, de direita e esquerda, na simetria radial eu consigo dividi-los em duas partes iguais de diferentes formas. Essa simetria radial, ela está relacionada com animais que são sésseis, né? Que precisam ficar parados no ambiente esperando com que seu alimento venha de cima. Então, ele tem a boca virada para cima, ele tem essa forma de taça, de cálice, né? Em que essa boca fica para cima e ele cria essas estruturas de coletoras de alimento, que podem ser tentáculos ou podem ser braços ao redor dessa boca, né? Então, é típico de animais sésseis, né, de animais marinhos e de animais que vão ter um sistema nervoso difuso, porque ele precisa sentir o meio igual por todos os lados. Por outro lado, a simetria bilateral está relacionada com uma locomoção, né? Então, agora, esse animal ele vai ter uma parte da frente diferente da parte de trás, uma parte de cima diferente da parte de baixo. A parte da frente, ela vai concentrar o sistema nervoso, porque ela vai concentrar os órgãos sensoriais também, como vocês podem ver aqui nessa planária, né? Então, ela vai ter os olhos, ela vai ter as aurículas, né? Que são as estruturas que parecem umas orelhinhas que servem para ela sentir o cheiro, as estruturas que servem para elas perceberem a luz. Ou seja, uma cabeça é a parte do corpo que entra primeiro no ambiente, é onde que vai precisar estar concentrados os órgãos sensoriais e onde também vai concentrar o sistema nervoso, que passa de difuso, da simetria radial, para centralizado na simetria bilateral. A parte de baixo se adapta para uma locomoção por rastejamento, enquanto a parte de cima ela se adapta para a camuflagem, né, nesse ambiente ou para alguma estrutura de defesa. Então agora o corpo desse organismo ele vai ter diferentes funções, por isso que ele se torna desigual, né? Então o sistema nervoso é difuso, como eu tinha dito para vocês, né? Na simetria radial, obviamente, né, porque ele está parado, então o sistema nervoso dele funciona como uma rede, então se um alimento toca em um tentáculo, ele sente como se ele estivesse sentindo em todos os tentáculos rapidamente, né? Então essa informação ela é passada muito rápida para o corpo nessa rede e ela também gera uma resposta muito rápida e uma resposta de corpo inteiro, e não só de uma parte específica do corpo. Esse sistema aqui ele é ideal para esse estilo de vida, né? Quando a gente fala, então, de simetria bilateral, a gente fala dessa diferenciação da parte do corpo, né? Como eu tinha falado para vocês, aqui tem uma foto de uma planária que ainda não tem uma cabeça, ainda não tem uma cefalização bem definida, porque é o primeiro grupo que aparece, mas que já tem uma parte da frente diferenciada, que é o que ela entra primeiro no ambiente, né? Então, agora, simetria bilateral, eu vou dividir, se eu olhar aqui para o animal, a parte da frente é diferente da de trás, a de cima da de baixo, né? E a únicas que vão se espelhar aqui, então, vai ser a direita e a esquerda, né? No entanto, a gente vai ter alguns animais que, mesmo tendo a simetria bilateral, eles acabam voltando a copiar o Bauplan de um quinidária e voltam a ter uma simetria radial secundária, né? Porque eles voltam a ser sésseis. E a melhor estrutura corporal para um organismo sésseo é ter uma simetria radial. É o caso, por exemplo, da estrela do mar, é o caso, por exemplo, desse bichinho aqui, que é o briozoa, né? Todos eles têm uma origem de simetria bilateral, inclusive sua fase larval é bilateral, mas quando ele se torna adulto, ele volta a ter uma simetria radial, né? Então, aqui a gente tem a concentração do sistema nervoso, né? As manchas ocelares da planária, as aurículas da planária, né? E aqui a simetria radial secundária. Então, esse aqui é um poliqueta, que é um grupo de anélido, né? São anelídeos marinhos. Aqui são foronas, né? Que é o filo forona, equinodermatas, e aqui um briozoa se alimentando, né? Então, todos eles já tinham adquirido a simetria bilateral na sua evolução e voltam a ter uma simetria radial, então, copiando esse Bauplan, né? E a gente tem outros organismos também, né? Então, crustácea, que é um cirripédia sésseo também, cordata, né, do nosso grupo, o tunicata, né? Que também vai ter essa tendência a se tornarem sésseis secundariamente, né? Nesse desenho aqui mostra a direção do crescimento, né? Então, quando ele é larvinha, ele vai ter a boca numa direção e o ânus na outra, ele vai ter uma simetria bilateral.
com o desenvolvimento, ele vai crescendo para baixo, é como se fosse uma grande barriga dele aqui, assim, que cresce, né? Esse aqui em azul é o trato digestivo, e isso faz com que ele tenha uma simetria, volta a ter uma simetria radial, e ele vai ter o que a gente chama de intestino em U, né? Então, ele vai ter a boca, desce o tubo digestivo e o ânus aqui em cima, é o intestino em U, para ele voltar a ter uma simetria radial, né? Como a gente tem aqui no caso dos poliquetas, que são sésseis, que desenvolvem, então, essas estruturas ao redor da cabeça que formam essa simetria radial, né? A gente tem outras, né, formas dele manter o intestino em U sem mudar o intestino, como, por exemplo, esse poliqueta que vive num tubo em U, né? Em que ele fica deitado o tempo todo nesse tubo em U, né? Olhando aqui na nossa árvore evolutiva, a gente vê, então, aqui que porífero e placozoa são assimétricos, né? Eles não têm uma forma do corpo definida ainda, né? A simetria ainda, né? Ele não se organiza ainda numa estrutura geométrica. A partir aqui do ancestral de quinidária, a gente vai ter uma simetria radial, né? Que vai se manter aqui no quinidária, birradial aqui em quitenófora, mas a partir daqui dos mesozoas, platiomintes, a simetria bilateral ela se instala, né? E vai evoluir para todos os grupos, com exceção daqueles que vão ter simetria radial secundária, que a gente vai ter, então, aqui, nesse grupo aqui dos lofoforádeos, né, que são esses 3 filos aqui, né, Bryozoa, Braquiópoda e aí dos equinodermatas aqui, né, e Ectoprocta, né, que está aqui nos equinodermatas, e em alguns grupos aqui de Endoprocta, de Poliqueta. Né? Então, aqui a gente tem um resuminho, então, da simetria corporal, né? Então, lembrando das características que definem os animais, junto com a simetria a gente vai ter a existência de tecidos verdadeiros, cavidade digestiva e sistema nervoso, né? A simetria esférica, que é a mais rara, a simetria radial, né? Que eu vou poder dividir o organismo em 2 partes iguais de diferentes cortes, né? Dependendo aqui das estruturas que ele vai ter ao redor dessa boca, né? O corpo ele é em forma de vaso, igual por todos os lados, a boca virada para cima, as estruturas coletoras de alimento ao redor dessa boca, o sistema nervoso difuso, para sentir o meio igual de todos os lados, típico de animais sésseis ou animais sedentários, né, que se locomovem muito pouco. Enquanto que a simetria bilateral eu vou conseguir dividir em 2 partes iguais apenas uma única vez. A parte de cima diferente da de baixo, a da frente diferente da de trás. Cabeça na frente, que é a cefalização, entra primeiro no ambiente, né? Típica de animais que se locomovem. E o sistema nervoso centralizado, concentrado na frente para poder atuar rapidamente nesses órgãos sensoriais que também estão concentrados ali na frente. A simetria radial secundária, de animais que são bilaterais e voltam a ter então hábitos sésseis ou sedentários e copiam então esse bauplano aqui, que era o bauplano do quinidária. E aqui um pedacinho da nossa árvore, né? Mostrando que não temos simetria em porífero e placozoa, simetria radial em quinidária e quitenófora e simetria bilateral a partir dos mesozoas aqui, platiomintes. Ok? Acho que é isso. E importante aqui, né, ver que a evolução dos animais, a partir desse ponto aqui, é um ponto muito importante, a gente vai vendo que a evolução dos animais, ela vai indo rumo a essa estratégia de locomoção, né, que diferencia ele das plantas, que diferencia ele dos fungos, né. Então, a locomoção, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante para os animais e que define toda a sua arquitetura corporal.